Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que recentemente se inscreveram no canal, né? Foram bastante, né, ao longo desta semana, mas eu gostaria de reiterar o pedido para você curtir, compartilhar, se inscrever, comentar os vídeos, né? É importante a gente ter esse retorno, né, de quem está assistindo, e também curtir lá a nossa página no Facebook, de mesmo nome, o Gilmarzinho Explica. Então vamos contribuir para deixar, né, este modesto canal e esta modesta página mais atrativa, que seja uma ferramenta a mais para os nossos queridos estudantes ou a quem interessar. Então, o tema que a gente vai tratar hoje é apropriação cultural. É um tema que está sendo razoavelmente discutido aqui no Brasil, não só no Brasil, mas mundo afora. Às vezes a gente pensa que tudo é mimimi de brasileiro, mas não, tem os mimimis dos europeus, tem os mimimis dos americanos, etc. Obviamente, quem fala que é mimimi são aquelas pessoas desprovidas, né, de pensamento crítico, que acham que simplesmente a gente tem que aceitar tudo, né, que a indústria efetivamente nos empurra a goela abaixo, né? Então assim, mas uma discussão que surgiu no carnaval, por exemplo, usar uma fantasia de índio, né, durante o carnaval. O que é isso? É um abuso em relação às tradições indígenas? É uma homenagem às tradições indígenas? Ou não é nenhuma coisa nem outra e não tem que ser nenhuma coisa nem outra, né? É uma discussão importante, né? Lá nos Estados Unidos também faz isso, né? Eu via, por exemplo, uma reportagem falando que foi proibido, né, um show de rock, um festival de rock, a comercialização de um tipo de adereço, né, imitando um cocá indígena. Exatamente porque aquilo ali para os índios era uma peça sagrada, né, oferecida só em ocasiões muito especiais, né, para as pessoas, etc. E aí o indivíduo pega isso, usa isso indiscriminadamente. Eu acho que é aí que entra o ponto, né? O que é simbólico, né? Simbólico é tudo aquilo que une, né, uma determinada cultura. Então, para algumas pessoas pode ser simplesmente um adereço, né? Para outras pode ser, digamos assim, um símbolo importante que retrata, que resgata uma cultura e que, de certa forma, a pessoa se sente ofendida, né, ao ver uma pessoa se apropriando desse símbolo sem, digamos, a conotação que ele merece, né? É como você pensar, por exemplo, que lá no Oriente Médio, quando tem um protesto contra os Estados Unidos, por exemplo, eles queimam a bandeira americana, né? É uma questão simbólica, porque o que aquilo ali representa? Na cabeça deles, eles querem queimar, né, essa política, né, imperialista que eles possuem, etc, né? Então, por exemplo, uma mulher branca de classe média alta que decide usar um turbante. Uma mulher negra que decide usar um turbante. Esse turbante é simplesmente um adereço ou tipo, na visão do movimento negro, né? Se não for usado dentro, né, de uma simbologia, é um desaforo, no mínimo. E aí vem aquela coisa, porque a gente ouve isso no dia a dia. Quando você vê uma mulher usando, né, esse adereço na cabeça, que chique, que descolado, que bacana, né, que ousado. Quando talvez é uma mesma mulher, só que negra, nossa, que marmota, né, que coisa, ela tá querendo aparecer e etc, né? O mesmo vale, né, para quem usa dreadlocks, né, que dentro da cultura Rastafari tem um significado e que talvez as pessoas usem isso simplesmente como uma forma descolada de visual, né?
Daí a gente puxa para outras situações. É possível você estabelecer assim, uma hierarquia cultural, tipo, o que que pode, o que que não pode, tipo assim, dentro de um mundo completamente globalizado, ainda é possível fazer essa distinção, falar aquilo que pode e aquilo que não pode ser usado e etc. Algumas pessoas acham que as pessoas que condenam esse uso indiscriminado, né, desses adereços, desses símbolos, é sinal de intolerância, né? Outros já falam que não. Na verdade, é uma prática típica do opressor em relação ao oprimido. Tipo, eu vou usar os símbolos da sua cultura para mostrar quem manda efetivamente, né? Por exemplo, no último carnaval, veio muito, essa discussão veio à tona. Por exemplo, o axé, né, baiano, que era uma coisa da massa, que era uma coisa do povão, né, o carnaval de rua, o frevo de Pernambuco, etc. E aí hoje o que você vê? Você vê uma mercantilização desse evento, né, onde agora coloca um camarote, coloca uma corda, né, separando aqueles que podem obter uma pulseirinha, um ingresso, né, um abadá para participar daquela festa, e aquelas pessoas que originalmente criaram o movimento, mas que agora não têm dinheiro para comprar, né, esse passaporte, ficam apartadas, né, do movimento. Quer dizer, uma coisa que era popular tornou-se, né, uma questão puramente uma questão comercial, elitista e etc. Né? Essa discussão não é de agora, né? Eu, nas minhas pesquisas, né, para buscar, né, referências para esse vídeo, eu encontrei alguns trabalhos na internet e um deles, né, é importante destacar a fonte, né, um artigo da Juliana Domingos de Lima e do Felipe Iga, né, que foi publicado no site da USP. Enfim, é uma revista que eles têm lá, a revista Babel, né? Até cita aqui um filme de 1927 chamado Mummy, de um camarada, de um ator chamado Al Jolson, que se chama The Singer Performance, uma cena do filme que tem esse nome, The Singer Performance, Jazz Singer Performance, né? Onde um ator branco usava uma coisa que de certa forma a gente vê ainda, que é o famoso blackface, pintar-se de preto, né? Para representar o negro, efetivamente. E aí, né, vem aquela coisa, porque na década de 20, nos Estados Unidos, negros eram proibidos, né, de participarem de teatros, né, de participarem de qualquer tipo de performance. E aí veio uma certa imposição, porque você pega o jazz, o blues, o rock, né? São coisas que surgiram dentro da cultura negra e que foram apropriados, né, pelos brancos. E obviamente que a gente não está falando aqui de talento, porque o talento ele é independente de cor, né? Mas assim, então esse Al Jolson, ele pintava a cara de preto, blackface, né, como se chamava, para fazer a sua performance de jazz. E talvez muitas vezes aquele artista negro que era, digamos assim, importante dentro da cultura do jazz, ele não podia se apresentar porque era proibido, né? Até se faz uma referência, você vê, né, o blues, o rock, que é uma coisa do movimento negro, mas tem em Elvis Presley, por exemplo, o rei, né, o rei do rock, enfim. Então assim, não é uma discussão pequena, não é uma discussão inútil, que obviamente, para aquelas pessoas desprovidas de caráter, desprovidas de intelecto, é mimimi. Acredito eu que para gente que é professor, que é estudante, que sempre busca, né, entender a verdade, que tem sede de justiça, né, essas discussões, elas são importantes sim, porque estabelece uma relação a gente procura, né, desvendar essa relação de dominação que muitas vezes passa ao largo, que a gente não percebe, mas que indiretamente envolve coisas como, por exemplo, a indústria cultural, né? Tão debatida e falada e explicada por Theodor Adorno, Max Horkheimer, dois intelectuais da famosa Escola de Frankfurt, né?
que tratou de tentar compreender esses fenômenos midiáticos como manobrar, né, a massa, manobrar a multidão, tirando dela esse olhar crítico sobre as coisas. Então, assim, eu, na minha opinião, eu não usaria nenhum tipo de adereço de uma determinada cultura se aquilo não fizesse sentido para mim, né? Se fosse assim, um símbolo, não usaria só porque é bonito, tipo um desenho que é bonito, digamos assim, esteticamente, mas que a beleza não é necessariamente o gráfico, mas a simbologia, né? Por exemplo, causou um mal-estar na Disney, né, quando eles usaram uma animação, né, uma divindade maori, lá daquela região da Polinésia, com um olhar assim, meio de comédia, né, e os caras lá da Polinésia encararam aquilo como um certo abuso, porque aquela divindade era muito representativa para eles, né? Então, quando viram aquela expressão, aquela entidade fora de um contexto, eles se sentiram feridos na sua cultura. É mais ou menos como você, por exemplo, usar as guias da Umbanda, né? Para quem é umbandista tem um significado muito grande, e outra pessoa, por exemplo, que usa sem entender o significado daquilo. Uma pessoa que de repente assim, não é cristã e que usa a cruz simplesmente porque acha um desenho bonito, né? Então, assim, é óbvio que as pessoas têm liberdade para fazer o que elas quiserem, obviamente não perdendo de horizonte essa coisa da contextualização, essa questão do simbolismo, né? Porque sim, pode ser que, e aí é aquele lance, pode ser que uma pessoa assim não tenha pretensão de agredir, mas acaba ofendendo de alguma forma. Eu acho que nessas horas a gente deveria se guiar pelo bom senso, né? E, sobretudo, saber, né, o significado das coisas, né? O que aquilo representa, né? Se você se identifica, eu acho que você tem pleno direito de usar, né? Se você se identifica com a causa. Se você não se identifica, eu acho que como eu falei, é simplesmente falta de bom senso, né? Me lembro aqui agora de um caso de uma moça, acho que no sul, que usou um turbante e foi criticada por isso, e aí ela lançou uma hashtag no Twitter: vai ter mulher branca usando turbante? Sim. Tá vendo? É pesado, na minha opinião é pesado isso, né? Vou usar sim. Por mais que você fique bolado, por mais que você ache que é mimimi, eu vou usar. Tá ouvindo, seu pobre? Pode ser que não. Pode ser que ela simplesmente, né? O grande problema da internet é que você escreve a caneta, né? Então, às vezes, uma coisa que você de repente não tem aquela pretensão de ser uma coisa assim muito pesada, acaba se tornando, né? Depende muito da forma como você coloca e como as pessoas efetivamente recebem isso, né? Então, assim, é isso, como eu falei, é muita pretensão querer esboçar essa situação em 15, 20 minutos, mas assim, passa basicamente isso. Eu acho que a gente tem que pensar dentro desse contexto, o que era hierarquização cultural, né? É possível estabelecer uma hierarquia cultural, a questão do símbolo, o que é simbólico tudo aquilo que nos une. Então, obviamente, se você usar um símbolo fora de contexto, você pode estar sim causando um certo repúdio por algumas pessoas que veem aquela simbologia muito representativa para a sua cultura e para o seu dia a dia, tá? Eu vou deixar agora no finalzinho um trechinho desse filme que eu falei, do Mummy, né, onde você vai ver como é que era a prática do blackface, né? Pessoas brancas que pintavam o rosto de preto para fazer as suas performances, tá? Muito obrigado, curta, se inscreva e compartilhe. Até!
around. Alabama, I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk 1,000,000 miles for one of your smiles. Oh, my Mammy, ah, Mammy, my little Mammy. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. It's on my Mammy I'm talking about, nobody else's. My little Mammy, my heartstrings are tangled around. Alabama, Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk 1,000,000 miles for one of your smiles. For my man.